Servidores públicos de Criciúma protestam por melhorias salariais. E você vai ver também na edição de hoje. No Dia Nacional de Combate ao Abuso de Crianças e Adolescentes, Cocal do Sul realiza ação de conscientização. O aquecimento do mercado de veículos seminovos durante a pandemia. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de emprego em Criciúma e região. STF define que ICMS não pode integrar a base de cálculo do PIS/COFINS. Morre Cacildo Maldaner, ex-governador de Santa Catarina. Prorrogado o decreto com restrições para o enfrentamento ao coronavírus no estado. Mais doses da vacina contra o coronavírus chegam em Santa Catarina. Definido o cronograma de vacinação dos professores catarinenses contra a Covid-19. E a vacinação em massa em Botucatu, em São Paulo. A ação faz parte de uma pesquisa da AstraZeneca. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é terça-feira, 18 de maio de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O dia começou com paralisação desde cedo em Criciúma. Os servidores públicos municipais reivindicam melhorias. Vamos conferir na reportagem de Michele Veiga. Os servidores municipais de Criciúma iniciaram uma paralisação na manhã desta terça-feira, por volta das 6 horas da manhã, no pátio de máquinas do bairro Primeira Linha. O objetivo do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma é chamar a atenção dos profissionais e também da população sobre a revisão dos salários dos trabalhadores. Na cidade de Criciúma, a nossa database de servidores públicos municipais de Criciúma é abril. Então, todo mês de abril, desde antes mesmo de existir o sindicato, tem a negociação. Os trabalhadores fazem a assembleia, tiram uma pauta, encaminha para o governo senta na mesa, negocia, vê o que pode conceder, o que não pode, o que é legal, o que não é. Depois, passa em assembleia, a Câmara aprova e vira uma lei. Este ano nós fizemos toda essa tramitação. O sindicato fez com os servidores, chamou todo mundo, tirou a assembleia, fez a assembleia virtual, tirou uma pauta, tirou uma comissão pequena de 5 pessoas para negociar por conta da pandemia. E o governo apenas mandou a resposta de que não podia sentar na mesa por causa da pandemia e mandou a lei para a Câmara somente com as cláusulas sociais. Acontece que os servidores públicos da cidade de Criciúma estão há 2 anos sem reajuste. O ano passado nós tínhamos uma lei que já foi aprovada em 2019, que garantia a inflação no mês de abril. O governo mandou para a Câmara e revogou essa lei e não passou o reajuste. Mesmo essa lei sendo aprovada antes de maio, onde foi a 173 entrou em vigor. E nos estranhou porque em dezembro a Câmara de Vereadores aprovou o reajuste de 2019-2020 para o prefeito, para o vice-prefeito e para os secretários. Ora, já estava em vigor a 173, mas o salário do prefeito, do secretário e do vice-prefeito pôde ser reajustado quase em 100%, alguns em 50%. O secretário ganhava 10 mil para 15 mil. Então, na mesma lei em vigor na cidade. Além da falta de reajuste nos últimos 2 anos, as perdas salariais também estão entrando na conta dos salários dos servidores públicos municipais de Criciúma. E essa é uma das reivindicações e um dos motivos da paralisação. Então, eu vou dar um exemplo. O salário, o menor piso da Prefeitura de Criciúma é R$ 1.180, que ganham as serventes escolares, as higienizadoras, a maioria do pessoal do pátio, uma boa parte desses servidores. Em dezembro, o aumento da alíquota do Criciúma Prévio passou de 11% para 14%. Então, esse servidor já teve um prejuízo de 3% no seu salário. E ele não teve a recompensação da inflação de 4%, ele teve 4% a menos. E agora ele não tem a inflação desse ano novamente. Esse servidor, se trabalhava no local insalubre, ele ganhava um percentual de insalubridade que mudou a base de cálculo da lei, que reduziu 50% desse valor. E ainda uma outra lei aprovada agora em janeiro do Criciúma Prévio colocou que a prefeitura é que vai pagar os atestados médicos. Então hoje qualquer servidor que pega uma licença saúde,
ele tem desconto nos salários. Nesta terça-feira, a Câmara de Vereadores de Criciúma vota 4 projetos de um pacote em que a administração municipal trata da revisão salarial dos servidores públicos municipais. Seguindo a Lei Federal Complementar 173/2020, não há qualquer correção salarial, apenas a renovação das cláusulas, outras em alguns abonos concedidos aos trabalhadores da área da saúde e outra revisão feita é da garantia de pagamento de salários de servidores afastados por problemas de saúde considerados graves, modificação que atende a orientação da Procuradoria do município. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Cocal do Sul, uma ação marcou a data. A data é alusiva à morte da menina Araceli, violentada e assassinada aos 8 anos de idade no Espírito Santo em 1973. Virou motivo para que todos os anos, o dia 18 de maio, fosse realizada a conscientização sobre a violência e o abuso infantil. O município de Cocal do Sul mobilizou a cidade colocando as flores amarelas, símbolo da campanha para identificar e falar sobre o assunto, alertando a população de como agir em casos de identificação desse tipo de abuso e dando orientação às crianças do município para que elas aprendam a se defender. Nós estamos trabalhando com a conscientização das crianças e adolescentes. Nossas ações foram, devido à pandemia, embelezar a nossa cidade, embelezar a cidade com a flor amarela, que é o símbolo da campanha do Faça Bonito. Como podemos estar hoje denunciando todas as violências? Primeiro, nós temos o Disque Direitos Humanos, Disque 100. Podemos também estar fazendo a denúncia direto no Conselho Tutelar, 3444-6032, e no CREAS do município, para acompanhar essa família, acompanhar essa criança que sofreu a violência. Hoje, a violência ela normalmente acontece dentro de casa, no lugar que a gente deveria estar protegido. Muitas crianças estão sendo violentadas. De acordo com os dados levantados pelo 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Unicef, só em 2019 foram registrados no Brasil 5.000 mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. Ou seja, uma média de quase 14 por dia. Além disso, nesse mesmo ano, segundo o anuário, os estados registraram mais de 33 mil casos de estupro de crianças e adolescentes, o equivalente a uma taxa de 23,67% a cada 100 mil habitantes. Por conta da pandemia, muitas montadoras paralisaram a produção de veículos 0 quilômetro e a fila por carro novo nunca foi tão grande. Por isso, a valorização e a procura pelos seminovos cresceu muito. Com o preço dos carros novos nas alturas, quem ganha é o segmento de vendas dos seminovos. Desde o início da pandemia, as montadoras fecharam, passaram algum tempo sem funcionar e isso acarretou numa falta bem consistente de veículos 0 km que perdura até os dias de hoje. A pessoa que queria comprar um carro 0 km e hoje enfrenta filas aí de até 6 meses para conseguir comprar um carro zero, acabou migrando para o seminovo. O agropecuarista Edmilson Zanin trocou a caminhonete 2013 pela Frontier 2019, com apenas 20 mil quilômetros rodados. Além de economizar, não precisou esperar para trocar de carro, porque raras são as concessionárias que têm 0 quilômetro à pronta entrega. Se eu fosse comprar hoje na concessionária, eles teriam a pronta entrega? Não. Eles demoram de 30 a 45 dias, carro imediato, e fora disso tem um plano produtor que demora 90 dias a entrega. Em 12 meses, 26 modelos de carros novos mais vendidos no país tiveram reajuste médio de 17,12%. Por isso, a procura dos seminovos ultrapassou todas as expectativas. O mercado nacional registrou crescimento de 27,6% em dezembro de 2020 comparado a dezembro de 2019.
Aqui em Mato Grosso do Sul, o crescimento foi um pouco menor, 17,3%, mas o preço dos veículos seminovos disparou. E mesmo assim, as garagens estão com estoque baixo e quem tem carro usado ou seminovo para vender, este é o momento. Para quem vai só vender, você vai ter uma valorização do seu usado muito considerável em relação ao que você pagou no passado. Certeza que você vai fazer um bom negócio. A seguir, ex-governador de Santa Catarina, Cacildo Maldaner, morre aos 79 anos. Agora é para você que procura uma vaga no mercado de trabalho. Vamos conferir as ofertas de emprego disponíveis aqui na região. Secretária, torneiro mecânico, auxiliar administrativo, vendedor, televendas, ajudante de motorista, consultor de vendas, mídias sociais, desenhista, motorista, costureira, auxiliar de estoque e expedição, analista de marketing, fabricação mecânica, contador, designer de sobrancelha, gerente comercial, orçamentista, auxiliar de produção, instalador de ar-condicionado, cozinheiro, analista de recursos humanos. Interessados devem buscar mais informações por meio do site da Associação Empresarial de Criciúma, o www.acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. O STF definiu que o ICMS não pode integrar a base de cálculos do PIS/COFINS. Confira na reportagem. O Supremo Tribunal Federal definiu por 8 votos a 3 que o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, não pode integrar a base de cálculo do PIS/COFINS. Isso significa que a União vai ter de devolver às empresas parte dos impostos pagos. Este assunto já foi tema da Suprema Corte em 2017 e voltou a ser discutido há poucos dias. A devolução do dinheiro deve ser feita desde a época do primeiro julgamento, dia 15 de março de 2017. A relatora da discussão foi a ministra Carmen Lúcia. Ela entendeu que órgãos que não queriam a devolução do montante, como a AGU, não conseguiram defender a ideia. Foi intimada a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e foram opostos estes embargos de declaração. Nestes embargos, a embargante suscita contradição, obscuridade, erro material. O ministro Ricardo Lewandowski concordou com a relatora e votou favorável para a devolução do dinheiro. Eu, tal como a eminente relatora e os demais que a acompanharam, não vejo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O plenário, eu recordo, ao julgar a questão, foi claro no sentido de que o ICMS não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, que essa inclusão subverte o conceito de faturamento ou de receita que se contém no artigo 195, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. O governo federal estima que o impacto fiscal da decisão gere um rombo de até 258 bilhões de reais. No pior cenário possível, a União deveria restituir todas as contribuições pagas fora da regra. E isso preocupa aí muito o governo federal. Os ministros do STF, no entanto, determinaram que somente os impostos pagos a partir do dia 15 de março de 2017 estão sujeitos à restituição. Esta especialista em finanças explica os impactos financeiros e como as empresas podem ser ressarcidas. O que isso representa para as empresas? A possibilidade de terem esse valor devolvido. O tributo pago indevidamente vai ter que ser restituído. O que elas precisam fazer? Elas precisam entrar com uma ação ordinária de restituição desse valor
valor pago, desse tributo pago indevidamente com essa base de cálculo alargada. Isso significa mais uma vitória para as empresas, que vão poder contar com dinheiro a mais nos próximos meses. Os ministros também decidiram que os empresários vão abater valores maiores dos impostos, algo que pode gerar queda na arrecadação. Para a Rede de Notícias Regional de Brasília, Igor Damasceno. Faleceu na noite desta segunda-feira o ex-governador de Santa Catarina, Cacildo Maldaner. O político foi vítima de câncer. Ele estava internado desde domingo em um hospital de Florianópolis. Santa Catarina perdeu no final da noite de segunda-feira, dia 17 de maio, o ex-governador e ex-senador Cacildo Maldaner, aos 79 anos. Considerado um dos maiores líderes do MDB em Santa Catarina, Maldaner lutava desde 2018 contra um câncer. Natural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, nasceu em 2 de abril de 1942. 2 anos depois, os pais passaram a residir em Chapecó. A política entrou na sua vida em 1962, quando foi eleito vereador na cidade de Modelo. Em 1986, Maldaner é nomeado vice-governador na chapa de Pedro Ivo Campos. Com a morte do então governador em 1990, torna-se o chefe do Poder Executivo no estado, o primeiro governador do Oeste catarinense. Enquanto governador, trabalhou na autonomia financeira da UDESC, o compromisso com a escola pública gratuita e de qualidade e a implantação do Sistema Único de Saúde em Santa Catarina. Em 1994, foi eleito senador da República, onde atuou até 2003. No Senado, o parlamentar atuou em defesa dos aposentados e buscou proposta de reforma tributária para o país. Em 2006, foi eleito o primeiro suplente ao Senado, na chapa liderada por Raimundo Colombo. Com a posse de Colombo como governador em 2011, Maldaner assumiu mais uma vez uma cadeira no Senado Federal, concluindo seu mandato em 2014. Cacildo Maldaner também foi deputado estadual por 2 períodos, entre 1975 e 1983. Na Câmara Federal, exerceu mandato entre 1983 e 1987. Durante sua estada em Brasília, o parlamentar aproximou-se de lideranças nacionais do seu partido, atuando como primeiro secretário da Executiva Nacional da sigla. Em toda a sua trajetória, tanto política quanto pessoal, Cacildo Maldaner sempre lutou pela conciliação, entendimento e o bom senso político para resultados importantes. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa pela manhã, seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19. Cacildo Maldaner foi cremado no cemitério Jardim da Paz, em cerimônia reservada à família e amigos próximos. A seguir, definido o cronograma de vacinação para os professores em Santa Catarina. Em Santa Catarina, o decreto com medidas restritivas de enfrentamento ao coronavírus foi prorrogado. O governo do estado estendeu o prazo para cumprimento das medidas restritivas contra a Covid-19 em Santa Catarina até o dia 31 de maio e ajustou o horário de funcionamento de serviços e estabelecimentos. O novo decreto, com as ações de enfrentamento da pandemia, entrou em vigor nesta terça-feira. Os atuais protocolos sanitários para a convivência segura continuam valendo em todo o território catarinense, assim como regramentos já estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde. A mudança de horário abrange serviços de alimentação, que agora podem abrir 1 hora mais cedo, ou seja, a partir das 5 horas da manhã. A medida possibilita que padarias, lanchonetes, cafeterias, lojas de conveniências e supermercados recebam as primeiras demandas por refeições da manhã. A iniciativa atende um pleito de trabalhadores da agricultura, especialmente das regiões Oeste e Meio-Oeste, que iniciam a rotina cedo e precisam do serviço.
Nos níveis de risco grave e gravíssimo, o horário de fechamento desses estabelecimentos continua permitido até às 11 horas da noite, limitando o acesso de novos clientes até às 10 da noite. O decreto também trata de competições esportivas de rua, públicas ou privadas, e eventos de grande porte que tenham repercussão regional, estadual ou nacional. A partir de agora, a liberação de funcionamento e realização em todos os níveis de risco ocorrerá mediante deliberação tripartite entre município, a região de saúde e a Secretaria de Saúde do Estado. Reforço na vacinação contra a Covid-19. Santa Catarina recebeu mais doses nesta segunda-feira. Chegaram ao estado nesta segunda-feira mais 228 mil doses da vacina AstraZeneca Fiocruz contra a Covid-19. Os imunizantes chegaram ao aeroporto em Florianópolis pouco antes da meia-noite. Depois foram encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, em São José, para a conferência da equipe técnica. Conforme o secretário de Saúde do Estado, André Mota Ribeiro, já foram aplicadas em Santa Catarina até agora mais de 2 milhões de doses. E com essa nova remessa, a vacinação vai avançar ainda mais. A organização da logística de distribuição aos municípios foi feita nesta terça-feira, com encaminhamento para as unidades descentralizadas de vigilância epidemiológica das regionais de saúde de Santa Catarina, na Grande Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Mafra, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Blumenau, Rio do Sul, Lages, Videira, Joaçaba, Chapecó, Concórdia, São Miguel do Oeste e Xanxerê. A tabela de distribuição de doses por municípios e as orientações da Secretaria de Saúde do Estado às secretarias municipais de saúde também já foram encaminhadas. Além disso, um lote de vacinas da Pfizer com 22.230 doses tem previsão de chegada para a noite dessa terça em Florianópolis. E a vacinação dos professores em Santa Catarina deve começar ainda esse mês. Confira na reportagem. O governador Carlos Moisés anunciou nesta segunda-feira que a vacinação dos profissionais de educação contra a Covid-19 em Santa Catarina vai iniciar no dia 31 de maio. A data de vacinação para os professores, para todos os profissionais da área da educação, é 31 de maio. Nós vamos iniciar a vacinação em 31 de maio de professores da rede privada e da rede pública municipal e estadual. São mais de 170 mil profissionais ligados tanto ao Estado quanto aos municípios e também à rede privada. Nós entendemos a importância dos profissionais da educação e por isso estamos priorizando a vacinação dos professores para a segurança no ambiente escolar. Conforme a Secretaria de Saúde do Estado, a aplicação de doses nesses profissionais vai ocorrer em uma estratégia de vacinação integrada contra a gripe e contra a Covid-19, que prevê que os trabalhadores da educação pública e privada de Santa Catarina sejam vacinados em um primeiro momento com a vacina da gripe e em um segundo momento com a vacina contra a Covid-19, respeitando o intervalo de aplicação entre as doses, que é de no mínimo 14 dias. A vacinação contra a Covid-19 aos professores vai seguir ainda alguns critérios. O primeiro grupo de prioridade na vacinação leva em conta os profissionais que atuam no modelo presencial, considerando que estão mais suscetíveis ao contágio do vírus. Dentro desse grupo serão vacinados inicialmente os profissionais da educação especial, que atuam com crianças que têm maior dificuldade de seguir os regramentos sanitários, principalmente o uso de máscaras e o distanciamento social. Para atender esse primeiro grupo, serão necessárias cerca de 5 mil doses. No ato da vacinação, os professores devem apresentar documento com foto, CPF ou cartão do SUS, contra-cheque e documento comprobatório da área de atuação emitido pelo gestor da instituição. Ainda falando em vacinação, a cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, ultrapassou a meta e vacinou mais de 65 mil moradores no primeiro dia da imunização em massa contra o coronavírus. Botucatu faz parte de um estudo inédito com a vacina do laboratório AstraZeneca. Essa pesquisa vai testar a eficácia do imunizante nas diferentes cepas do vírus que circulam no Brasil. O município de Botucatu, distante 235 quilômetros da capital paulista, tem cerca de 145 mil habitantes. Ontem, 80 mil deles, com idades entre 18 e 60 anos, foram chamados para tomar a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. 30 mil pessoas têm idade menor do que 18 anos, então não poderiam e não podem ser vacinadas. E algo em torno de 30 a 35 mil pessoas já foram vacinadas nas diversas ações do PNI.
Então, o restante que se tinha era algo em torno de 80 a 90 mil pessoas para esse programa, para esse estudo que foi feito no dia de ontem. De acordo com a Prefeitura de Botucatu, em um único dia, mais de 65 mil pessoas foram vacinadas, 80% do público-alvo. Para fazer a vacinação em massa, foi montado um esquema de vacinação semelhante a de uma eleição. 45 zonas eleitorais, divididas em 301 sessões, foram usadas como pontos de vacinação. Com isso a gente conseguiu organizar e as pessoas iam chegando nos seus respectivos horários e o fluxo foi perfeito. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vacinou uma moradora de Botucatu. A imunização segue até o próximo sábado. A segunda dose será em agosto. A cidade tem 12.685 casos confirmados de Covid e 207 óbitos. O objetivo da vacinação em massa é verificar a eficácia da vacina contra novas cepas do coronavírus em uma população inteiramente imunizada. O estudo tem a duração de 8 meses, com a aplicação das 2 doses e o monitoramento da população vacinada. Essa é uma doença nova, esse vírus ele sofre mutações e nós temos que nos preparar para o futuro. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.